Havia aqui um balcão. Havia um balcão. Aqui os gajos que os guardas iam passando. Estas duas casas em Monção tem uma coisa também. Aqui é que se rolou a valer a gente que queria trabalhar. E às vezes para ganhar 2 tostões andavam aí a chamar. É verdade. Isso se roubava. Tinha que voltar para lá. Com a devida autorização do Sr. Secretário de Estado, Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, Dr. António Almeida Henriques, declara-se aberta a ação solene de inauguração do Parque da Ludeira e terceira fase da ecopista do Rio Minho, Valença-Monção. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monção. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Ajuda à Economia e Desenvolvimento Regional, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Srs. Deputados da Assembleia da República pelo Círculo de Viana do Castelo, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, Excelentíssimos Srs. Presidentes da Câmara de Arcos Valdevez e de Valença e também Vice-Presidente da Câmara de Caminha, Sr. Cônsul de Espanha em Valença, Sr. Presidente da Região de Turismo da Região do Porto Norte de Portugal, Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Monção, Sr. Membro da Assembleia Municipal, Srs. Presidentes, Sr. Presidente da Associação Minho Parque Monção, Srs. Presidentes de Junta e demais autarcas das Assembleias de Freguesia, Srs. Diretores dos agrupamentos escolares e da Escola Secundária de Monção, autoridades civis, militares, religiosas presentes, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é dia de festa em Monção. Em mais um ano, no seu dia 12 de março, queremos celebrar coletivamente o dia do município, lembrando da história passada e, com uma marca de sempre, registrar algo de novo no presente, de modo a ganharmos coragem, energia,
para enfrentar o futuro com determinação e realismo, mas também com o otimismo que caracteriza os minhotos em geral e os autominhotos em particular. Fruto de trabalho de planificação e empreendedorismo municipal, desde 2003, primeiro ano em que Monção comemora o seu dia do município, na data de outorga do Foral de Alpozo III, em 12 de 3 de 1261, sempre inauguramos e deixamos para a posteridade uma obra nova. Este ano, apesar das tremendas dificuldades que o país e os municípios atravessam, não quisemos que houvesse exceção ou que sucedesse uma branca no plano concelhio. Por isso, para continuar as nossas comemorações, iniciada ontem na Casa Museu da Universidade de Minho em Monção, com uma evocação à dinâmica do comércio de fronteira, popularmente chamado contrabando, estamos aqui neste belo e lendário local para uma dupla inauguração. Terceira fase da ecopista Monção-Valença, ou Valença-Monção, como queiram, e do Parque da Lodeira. Mas, para além das obras físicas em si, à vista de todos e sem derrapagens, dos que gostam e dos que criticam, dos que valorizam e dos que julgam ser um investimento supérfluo, permitam-me, Sr. Secretário de Estado, minhas senhoras, meus senhores, que apontem em síntese rapidamente alguns aspectos do seu significado mais luminoso, mais irradiante para a nossa visão da sociedade e da nossa história e da relação do homem com a natureza concreta que o envolve e o sustenta. A terceira fase da ecopista, e a pena de ser tão curta, integrada na candidatura a fundos comunitários do projeto Ecominho, de que beneficiaram também os municípios de Valença e Vila Nova de Cerveira, a terceira fase da ecopista, digo, é a continuação da nossa homenagem ao Rio Minho, à sua água cristalina e generosa, à sua tradicional pesca de peixes nobres, a truta, a lampreia, o sábel e o salmão, às suas margens verdes e frondosas, enfim, ao seu rico e equilibrado ecossistema. E quem nos dera, daqui a outro ano, estivéssemos também no Parque Termal a inaugurar a continuação da ecopista na sua quarta ou quinta fase, porque é também um projeto dos monsanenses. Mas é também um exemplo a imitar de uma relação de trabalho intermunicipal para levar a cabo um investimento que traz mais valias para a saúde, para o desporto, para o lazer, para o turismo e, consequentemente, para a dinâmica económica e social dos dois concelhos, vizinhos e amigos. O primeiro projeto e obra de requalificação e aproveitamento de um corredor de uma via férrea abandonada, levada a cabo no país, foi portuguesada pelos municípios de Monção e Valença em relação ao troço da linha do Minho que ligava Valença e Monção, encerrada em 1989. Sr. Presidente da Câmara de Valença, a nossa inter-relação tem que dar frutos noutros projetos, noutras iniciativas, para que as nossas gentes usufruam de melhores condições de vida, independentemente da saudável rivalidade que sempre existiu e que certamente vai perdurar nos tempos vindouros, até que um dia, talvez a história encontre outros rumos e outras soluções de organização administrativa comunitária. E as mesmas palavras também em relação à vizinha e amiga Câmara de Arcos de Valdevez e à quase vizinha Câmara de Caminha. A outra inauguração é do Parque da Lodeira, embora ambas integradas no mesmo projeto e na mesma candidatura. Aqui foi, durante muitos e muitos anos, a passagem para a alta margem, a ligação legalmente permitida de Monção Salvaterra, de Portugal e Espanha, ou Portugal e Europa, que nos barquilhos a remo ou empurrados pela vara do barqueiro, depois modernizada pela força impulsionadora dos motores, passou depois a ser feita pelo transbordador,
não só para pessoas, mas também para veículos automóveis, até entrar em 1995 em funcionamento aquela majestosa ponte internacional. A Louveira foi para Monção a sua grande porta ou janela da globalização cultural, afetiva e económica. Uma espécie de Sagres onde muita gente partia de barquinho rumo ao além. Mas estes edifícios que recuperamos, o posto da Guarda Fiscal e o posto da PIDE, como lhe chamavam, representaram não só a presença do severo legislador do Estado Central, mas muitas vezes a presença do despotismo político com grande grau de arbitrariedade, que cerceava liberdades, limitava direitos e afogava sonhos e ilusões de tantas mulheres e homens que não se resignavam a viver e a morrer na miséria doméstica ou no isolamento internacional. Que a memória destes tempos nunca morra nem se enfraqueça. Por isso, para além da requalificação deste local idílico e cheio de histórias, nós, com esta inauguração do dia de hoje, queremos também homenagear todos aqueles que lisuramente e de boa fé trabalharam neste local. Todos aqueles que às vezes, com muita astúcia, passavam aqui para a aventura temerária da imigração, tantas vezes desconhecendo caminhos a seguir e destinos a chegar. E também todos aqueles que foram durante anos e anos enérgicos agentes de trocas comerciais, umas legais, umas mais legais que outras, umas mais à vista que outras, mas que mantiveram vivas as relações entre povos transfronteiriços e sustentaram a saúde social e financeira de muitos e muitos lares. Agora, com outra cultura, com outra política de relação entre Estados, com outra consciência da nova ética de relações sociais e com a nossa mãe e irmã natureza, este local e estes edifícios têm que ser um espaço de paz, de encontro enriquecedor, abertos a todos os de cá e abertos a todos os de lá das margens do nosso Pai Minho, um espaço de fruição de todos, mas também de respeito por todos, para que o investimento, suportado pelos fundos comunitários, pelo Orçamento Geral do Estado português e pelo Orçamento Municipal de Monção, não tenha sido realizado em vão. Ao Sr. Secretário de Estado, a todas as autoridades presentes e a todos vocês, o nosso muito obrigado por terem aceito o nosso convite para estarem presentes e festejarem juntos conosco esta importante efeméride. Bem-ajam, muito obrigado. Passo a palavra a Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado, Dr. António Almeida Henriques. Muito bom dia a todos. Eu começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e desde já agradecer publicamente o convite que me formulou para poder estar hoje aqui no Dia do Município, num município que tem de facto raízes históricas muito importantes que se perdem, digamos que em toda a história de Portugal, e queria desde já manifestar-lhe aqui o gosto que tenho em estar presente. Queria também cumprimentar os senhores deputados da Assembleia da República, que aqui nos honram também com a sua presença, o senhor Presidente da Câmara de Arcos de Valdevez e também Presidente da Comunidade Intermunicipal, o senhor Presidente da Câmara de Valência e também o senhor Vice-Presidente da Câmara de Caminha. Aproveitava também para cumprimentar o senhor Vice-Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, o senhor Presidente do Turismo do Norte de Portugal, o senhor Diretor Regional da Economia e todas as entidades presentes.
A minha primeira palavra vai, obviamente, para estes jovens desta banda que nos mimoseou com esta primeira atuação. É, de facto, uma beleza poder encontrar jovens que executam tão bem e que têm na sua escola de música uma forma também de enriquecerem a sua atividade do dia-a-dia nas suas escolas e poderem se dedicar a uma atividade tão nobre como é a música. Quero, antes de mais, felicitá-los pela qualidade da banda e pelo facto de serem jovens que se interessam pela música e que será, com certeza, uma das vertentes da vossa formação que vos vai acompanhar ao longo da vida e que vos verificarão que será extremamente útil. Felicito-os por isso e as minhas primeiras palavras vão exatamente para vós. As segundas palavras vão para os habitantes deste concelho. É, de facto, um concelho numa posição estratégica. Aliás, estamos aqui neste espaço fantástico, com uma vista para o Minho, e basta olhar para o outro lado para verificarmos onde estão terras de Espanha, terras com as quais hoje temos claramente que emparceirar no sentido de desenvolvermos o nosso caminho. Uma localização privilegiada que deve ser aprofundada e, no futuro, cada vez mais potenciada, porque, efetivamente, esta localização tem que ser um fator de atração de investimento e tem que ser também um fator de fixação de pessoas. Eu tenho afirmado em muitos locais por onde tenho passado e nestas funções que não é possível desenvolver o nosso país, não é possível desenvolver estes territórios se não tivermos capacidade para fixar estes jovens. Para fixar estes jovens com as qualificações que vão adquirindo ao longo da vida e para fixar as populações. Ninguém se fixa num território que não tem a capacidade para criar riqueza. E, portanto, hoje, no primeiro ato oficial que tive de facto uma reunião com a presença do Sr. Presidente da Associação Industrial do Minho, que aproveito também para cumprimentar, com o Sr. Presidente da Câmara e com várias outras entidades, em que estivemos a olhar para este projeto, o Minho Parque Monção, que é um projeto que tem merecido da parte do meu gabinete e da parte do Governo um carinho especial, não só pela forma como temos procurado agilizar alguns aspectos burocráticos que são fundamentais para que ele conheça a luz do dia, mas também através da assinatura de um contrato em que envolvemos fundos comunitários, em que estamos aqui a falar de um investimento de 14 milhões de euros, que terá uma comparticipação de 8 milhões de euros de fundos comunitários. Este foi um dos contratos que foi assinado e que está neste momento a ser corporizado do terreno, no qual eu deposito muita expectativa. Porque, efetivamente, hoje em dia, num período destes, em que os recursos são escassos, nós devemos aprovar projetos que efetivamente possam ter um efeito direto na criação da riqueza e na fixação de pessoas. Portanto, tenho uma grande expectativa em relação a este projeto, que ele venha efetivamente a ser um espaço de acolhimento de empresas, que venha a ser um espaço de internacionalização deste território e, ao mesmo tempo, venha a ser um espaço que possa acolher estes jovens e outros jovens qualificados do país que devem ter um espaço de trabalho, o seu posto de trabalho, podem ter o seu posto de trabalho neste parque empresarial que está aqui a ser desenvolvido. E a ser desenvolvido não só numa perspectiva da fixação de investimento nacional, mas também numa lógica de fazermos aqui um esforço conjunto com as autoridades nacionais, designadamente com a ICEP e com o IAPMEI, no sentido de acompanharmos os diferentes investimentos que aqui venham a ser localizados. Portanto, comecei o meu dia por aqui e, com gosto, me associei a essa reunião onde, efetivamente, tivemos a fazer o ponto de situação do Minho Parque Monção. Associo-me também, com gosto, ao lançamento, à inauguração da terceira fase da ecopista, que liga Valença a Monção, e também do Parque da Lodeira, que hoje aqui também inauguro juntamente com o Sr. Presidente da Câmara. Porque, de facto, o desenvolvimento faz-se nas suas diferentes vertentes. E hoje também é fundamental que os territórios, para além da captação de investimento, para além da criação da riqueza para que se fixem pessoas, tenham condições de qualidade de vida para que efetivamente as pessoas se sintam atraídas para neles poderem estar. O exemplo desta ecopista será seguramente uma forma de aproximação também entre estes municípios, será seguramente também uma maneira de os habitantes deste concelho e destes concelhos à volta poderem usufruir de uma infraestrutura extremamente importante. Portanto, queria, com estas duas iniciativas, por um lado o Parque Empresarial, por outro lado esta ecopista virada
para o desporto, virada para uma vida saudável em contacto com este belo Rio Minho, que sejam de facto dois fatores de atração de pessoas para este território, que sejam dois fatores de desenvolvimento e que efetivamente sejam duas infraestruturas onde foram aplicados dinheiros nacionais e dinheiros comunitários, que sejam efetivamente um bom exemplo e que sejam um bom exemplo dessa aplicação de dinheiros comunitários. Não vou alongar muito mais, porque terei a oportunidade, na sessão solene que vai decorrer no município, de poder efetuar uma intervenção onde abordarei outros aspectos daquilo que é o nosso entendimento em relação a este território, mas também do entendimento do Governo em relação aos momentos que vivemos e aos desafios que temos pelo futuro, mas não queria terminar a minha intervenção sem, por um lado, ter uma palavra de incentivo para os habitantes de todo o Minho, dizendo que esta região, inserida na região norte, na sua ligação com a Galiza, mas também em concertação com o centro de Portugal e com Castelo e Leão, tem que ter aqui um papel cada vez mais de cruzamento de sinergias, de aproveitamento de sinergias, para conseguirmos, no contexto europeu e no contexto mundial, constituirmos aqui uma grande euro-região que consiga competir com outras regiões de outras partes do globo. Este é o grande desafio que hoje temos. Um desafio que já não se confina ao espaço de um concelho, já não se confina ao espaço de uma comunidade intermunicipal, já não se confina ao espaço de uma região como o norte de Portugal. Hoje é um desafio muito maior que esse para nós conseguirmos atingir os objetivos de, efetivamente, Portugal voltar outra vez a ser um país que, depois de pôr as suas contas em ordem, depois de retomar a sua credibilidade internacional, voltar outra vez a crescer, no sentido de sentirmos que estamos a construir um futuro mais sólido para o nosso país, um futuro mais sólido em consonância com as regiões que estão à nossa volta e sempre com um sentido. É que hoje o nosso crescimento económico faz-se na base do desenvolvimento territorial, mas faz-se sobretudo na posição de Portugal no mundo. Isto é, da atenção que nós consigamos dar, por um lado ao outro lado do lado da fronteira, que é a nossa ligação natural à Europa, mas sobretudo olhando para a outra fronteira que temos, que é o nosso espaço atlântico, onde temos que efetivamente continuar a crescer nesses diferentes mercados. É este hoje o desafio que nós temos. Um desafio de, por um lado, tornar o país mais competitivo, por outro lado, apostar na formação destes jovens para que sejam cada vez mais qualificados para podermos fazer face ao próprio desafio da competitividade do país e, ao mesmo tempo, criar uma dinâmica territorial que coloque o território cada vez mais como um fator crítico do sucesso do país. Eram estas, para já, as mensagens que gostava de deixar aqui, felicitando o Sr. Presidente da Câmara por estas iniciativas, designadamente por estas duas infraestruturas que hoje aqui inauguramos, e no caso concreto da Ecopista também o Sr. Presidente da Câmara de Valença, que tem aqui, portanto, uma obra intermunicipal, e ao mesmo tempo também deixar aqui uma palavra de apreço ao Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal pela visão que este território está a ter do ponto de vista intermunicipal. É fundamental que haja cada vez mais esta atuação de ligação entre os vários concelhos para que efetivamente consigamos atingir um objetivo de desenvolvimento. Muito obrigado pela vossa atenção, parabéns pelo vosso dia do município, aproveitem para o comemorar e ainda para mais um dia com um sol tão radioso como hoje está. Muito obrigado pelo convite. Os presentes já acompanharam o Sr. Secretário de Estado à visita à exposição Memórias de uma Fronteira que se encontra patente no antigo edifício da Guarda Fiscal. Com a autorização do Sr. Secretário de Estado, declara-se encerrada a sessão.